Você tem ideias que estão nas escrituras, mesmo no âmbito da ciência, que somente séculos depois a ciência teve que se dobrar às escrituras. Essa ideia de que o universo teve uma origem a partir do nada era uma ideia que não se encontrava na civilização, na história intelectual humana até meados do século passado. Desde a Grécia Antiga até o idealismo alemão em meados do século passado, todos os textos estavam dizendo o quê? Que o universo, de uma forma ou de outra, existia desde sempre. A ideia que está na Bíblia da criação a partir do nada era tida como esdrúxula, era uma loucura. Como é que alguém pode criar algo a partir do nada? Deus criou a partir do nada tudo o que existe. Essa ideia louca, por força da ciência, teve de ser adotada pela ciência em meados do século passado, com a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang tem como pano de fundo filosófico as escrituras. A teoria do Big Bang faz com que a ciência se renda à Bíblia quando vai dizer que o universo veio a existir a partir do nada. Você tem, por exemplo, ideias que estão nas escrituras, mesmo no âmbito da ciência, que somente séculos depois a ciência teve que se dobrar às escrituras. Exemplos. Se você pegar a primeira frase da Bíblia, que é assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Olha só, a primeira frase da Bíblia: no princípio Deus criou os céus e a terra. Princípio, tempo. Céus, espaço, terra, matéria. Veja bem, o tempo pode existir sem o espaço, não pode? Pode. Mas o espaço não pode existir sem o tempo. O espaço tem que existir em algum curso temporal. A matéria pode existir sem o espaço? Não. Mas o espaço pode existir sem a matéria. A matéria tem que existir em um espaço, em um curso temporal. Certo. Então, até a ordem é correta. No princípio, tempo. Deus criou os céus, espaço, e a terra, matéria. E esse verbo criar não é um verbo qualquer. Eu não disse para você que o Antigo Testamento é escrito em hebraico? Esse verbo criar é o verbo em hebraico bará. Bará é o verbo que quer dizer criar a partir do nada. Línguas antigas faziam essa distinção. O latim fazia, infelizmente nós perdemos no português, porque o latim fazia entre criar e criar. O que é criar a partir do nada? É criar a partir da ausência de qualquer coisa. Não é moldar, né? Não é pegar alguma coisa e dar forma por exemplo, a um escultor, que ele pega um tronco de madeira e vai esculpindo e faz um cavalo. Ele criou, mas a partir de alguma coisa. Perfeito. Moldar é outro verbo em hebraico, é yatsá ou assá. São outros verbos. Entendi. Mas criar a partir do nada. Então o que é que a Bíblia está dizendo na primeira frase? Está dizendo que Deus criou o espaço, a matéria e o tempo a partir do nada. Essa ideia de que o universo teve uma origem a partir do nada era uma ideia que não se encontrava na civilização, na história intelectual humana até meados do século passado. Você sabia disso? Não. Se você pegar qualquer texto, desde a Grécia Antiga até o idealismo alemão em meados do século passado, todos os textos estavam dizendo o quê? Que o universo, de uma forma ou de outra, existia desde sempre. A teogonia grega, por exemplo, dizia o quê? Que Demiurgo havia moldado o universo a partir de uma matéria que existia desde sempre. A ideia que está na Bíblia da criação a partir do nada era tida como esdrúxula demais. Era uma loucura. Como é que alguém pode criar algo a partir do nada? Até explicar o nada é difícil, não é, professor? Pois Guilherme? Eu também não sei explicar o nada. Eu tenho dificuldade quando vem algum astrônomo aqui e fala que o universo está em expansão, mas ele não está em expansão para algum lugar, porque onde ele se expande, ele cria o próprio universo. Porque não existe nada além do universo. Então como você consegue conceber uma coisa? O que é um nada? Eu joguei a toalha, não sei explicar o nada, aí eu pego uma explicação de Aristóteles. Como explicar? O senhor me permite eu usar essa explicação de Aristóteles? Senhor não, né, pastor? É porque a minha explicação não O pessoal está me perguntando se eu sou professor aqui também, né? Professor. Não, viu, professor Vilela? Mas eu sou professor. No caso, eu sou professor mesmo, mas não... Mas eu já vi que você chama todo mundo de professor. Não, só os que geralmente... Não, no debate se chamou todo mundo de professor. Mas todos eram. Ah, tá. Todos eram professores, não viu? Aliás, vejam aí, todos contra um com um taço muito bom lá. Todos eram professores ali, não é? Exato. De alguma coisa, né? De alguma coisa, não é verdade? Mas eram mesmo, eram mesmo. Então veja bem, a explicação de Aristóteles... Pro nada é o seguinte, eu vou dizer
dada a sua permissão. Já que o senhor me deu essa permissão, eu vou chegar a tanto. Aristóteles diz assim, pense bem para entender isso aqui, ó. O nada é aquilo sobre o que as pedras sonham. Nossa. Pedra sonha, professor? Não. Então é o nada, entendeu? Isso aí que é o nada. Cara, que explicação louca. Mas o que ele quer dizer? Que o nada é a ausência da matéria, do espaço, do tempo. Energia flutuante não é o nada, é alguma coisa. O vácuo não é o nada, é alguma coisa. Então essa ideia, pelo uso do verbo bara, que é um verbo muito econômico nas escrituras, você vê que no capítulo 1 de Gênesis esse verbo só aparece 3 vezes. Gênesis 1:1, 1:21 e 1:27. Gênesis 1:27 é a criação do homem, 1:21 a criação dos animais almáticos e 1:1 a criação do universo. Então, em Gênesis 1:1, a Bíblia está dizendo que Deus criou a partir do nada tudo o que existe. Essa ideia louca, por força da ciência, por força das evidências científicas, teve de ser adotada pela ciência em meados do século passado, com a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang... Antes do Big Bang não existia nada, não existia nem o tempo. Exato. A teoria do Big Bang tem como pano de fundo filosófico as escrituras. A teoria do Big Bang faz com que a ciência se renda à Bíblia quando vai dizer que o universo veio a existir a partir do nada. O Big Bang, se o universo está em expansão, como o senhor falou, se você funcionar as equações ao contrário, ele vai até chegar ao nada. Então, essa ideia de criação a partir do nada, que está há pelo menos 30 séculos na Bíblia, é aceita por força das evidências. Se quiser falar sobre isso, a segunda lei termodinâmica, universo em expansão, radiação de fundo, existência de urânios radioativos, a teoria da relatividade, entropia, a segunda lei termodinâmica, cujo efeito é a entropia, e etc, etc. Então, é por isso que nós vemos que o livro é extremamente confiável, até porque a ciência se rende a ela. E o cientista não queria, né, que isso fizesse. Quem foi o propositor primeiro da teoria do Big Bang, sabe qual era a profissão dele? Não. Padre. É mesmo? Georges Lemaitre, um padre belga. Foi o primeiro propositor. O Big Bang é a rendição da ciência à teologia. Poxa. Rendição da ciência à teologia. Então você veja que só por aí nós vemos o quão significativo e grande é a Bíblia, ou mas são as isso que é louco. escrituras. A gente vai voltando, né, no tempo, né, Homer, até o Big Bang, onde não existia nada, e antes disso, sabe o que tinha? O título do Mundial do Palmeiras. Boa, hein? Desculpa, professor. Não, mas o Palmeiras está melhor do que meu time, né? Qual que é o seu time? O Centenário Palferrense. O Carcará do Oeste.